Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu algo no site do History Channel, afirmando que Jesus não era pobre, mas era muito rico. Ali dizia assim: Jesus não era pobre, pelo contrário, sua árvore genealógica chega até a dinastia de Davi, um dos homens mais ricos da história bíblica. Bem, eu fui verificar o link que você me enviou e no final da página, com o título Jesus não era pobre, está a fonte do artigo do Huffington Post, em espanhol, com o título Jesus não provinha de família pobre. Bem, esse título já fica um pouco mais perto da verdade, mas ainda assim, há 1000 anos da realidade. E a razão é esta mesma: Jesus nasceu 1000 anos antes, sim, 1000 anos antes de Cristo, ou 1000 anos antes, depois do rei Davi. Sabe o que são 1000 anos? Eu poderia buscar na minha genealogia e não acharia um ancestral que tenha vivido há 1000 anos. Mas supondo que eu encontrasse e ele tivesse sido um rei, será que isso me faria rico? 1000 anos, pensa só. Será que quem escreveu isso sabe o que significam 1000 anos? Como eu nasci em 1955, eu procurei na Wikipedia os acontecimentos históricos daquele ano, 1000 anos antes, e não encontrei nenhum rei com meu sobrenome. De vez em quando alguém me manda um e-mail dizendo que um parente distante deixou uma herança. Você nunca recebeu esses e-mails? Geralmente vem da Nigéria, vem e-mails assim. E talvez você tenha recebido também uma tentativa de golpe, assim, porque é um golpe, não é? Agora imagine você receber um e-mail dizendo que um parente seu, que foi rei há 1000 anos, deixou uma herança. Eu pergunto, você vai acreditar nisso? Hein? Se José fosse rico, não seria um carpinteiro. E se Jesus fosse rico, não teria sido carpinteiro como José, que ele seguia a profissão do pai dele. Jesus era pobre quando ele veio ao mundo. Sim, embora ele tivesse sido muito rico antes de vir ao mundo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. Esse versículo fala do lugar que o Senhor deixou na glória. E não existe riqueza que se compare àquilo que Ele deixou nos céus. Mas ainda assim, Ele deixou tudo, exceto a sua divindade, claro, para se fazer pobre. E vir ao mundo na qualidade, na forma de servo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa passagem maravilhosa está em Filipenses 2, de 5 a 11. Mas essa lenda de que Jesus era muito rico é pregada também em muitas igrejas. E eu ouvi dizer até de um pastor que alega que Jesus era tão rico que tinha até casa na praia. É porque algumas vezes o Senhor Jesus aparece pregando junto ao mar. Olha a ideia que esse cara teve. A verdade é que quando o pentecostalismo surgiu no final do século XIX, a sua mensagem de curas e milagres alcançavam principalmente a população mais pobre dos Estados Unidos, que não tinha recursos para procurar um médico, para pagar remédio. E isso continuou até o princípio do século XX. Mas o problema é que as promessas de curas e milagres feitas por pregadores tão pobres quanto as suas audiências acabou produzindo muitas ofertas. Muitos davam muito dinheiro, deixavam herança para o pregador, e logo os pregadores pentecostais ficaram ricos. Se você pesquisar a história do pentecostalismo, verá pregadores que começaram na época daí a se vestir com ternos bordados de lantejoulas, morando em mansões, dirigindo carrões. Lembra alguma coisa você? Foi aí que a mensagem deixou de ser apenas de curas e milagres do corpo
e passaram a ser de milagres das finanças. E a razão qual é? Bom, os pregadores precisavam justificar toda aquela riqueza, toda aquela opulência. E aí eles diziam que era Deus abençoando e que se os seus seguidores investissem naquela obra, seriam igualmente abençoados. Você já ouviu algum pregador falar para você, mandar você investir para ganhar mais depois? Foi assim que nasceu o Evangelho da Prosperidade. E para fundamentar isso, passaram a buscar no Antigo Testamento as promessas que Deus fez a Israel, não à igreja. E que promessas essas? De dominar o mundo, de possuir grandes riquezas. No Brasil, essa onda chegou mais tarde do que nos Estados Unidos, onde hoje lá ela alcança muito mais a população de imigrantes que foram pobres para lá para tentar ganhar a vida. Os mesmos pentecostais brasileiros se lembram, os mais velhos hoje, se lembram de que as pregações no Brasil de igrejas pentecostais costumavam ser feitas em tendas, porque muitas não tinham nem dinheiro para construir um templo. E não tinha nada a ver com promessas de prosperidade as pregações. Falava-se do Evangelho, falava-se de Cristo, de curas e coisas do tipo, mas não era, ninguém prometia riqueza debaixo de uma tenda toda remendada. Mas voltando à questão da pobreza dos pais de Jesus, se você ler o Antigo Testamento, verá que o sacrifício que era feito para a purificação da mulher, da mãe que tivesse dado à luz, incluía uma cláusula para os mais pobres dentre os israelitas, que não pudessem comprar um animal graúdo para o sacrifício. Veja a passagem. E quando foram cumpridos os dias da sua purificação da mulher, por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, que era mais caro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Levítico 12, versículos 6 a 8. Agora adivinha que animal José e Maria levaram ao templo para fazer isso? Você adivinhou? O Evangelho de Lucas dá uma espécie de atestado de pobreza para José e Maria, quando diz assim: cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, levaram o menino Jesus a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 22 a 24. Isto bastaria para você considerar mentiroso qualquer pregador que disser que José e Maria, e consequentemente Jesus, eram ricos nesse mundo. Não eram. Você irá concordar que não devia ser rico alguém que precisava ser mantido por mulheres de posses, mulheres ricas, como Jesus era. Ou que emprestasse as coisas de que ele necessitava em alguns momentos da sua vida aqui para fazer seus milagres ou outras coisas. Veja o que está escrito na Bíblia. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, veja só, uma mulher nobre, da nobreza, do procurador, esposa do procurador de Herodes, Susana, muitas outras, que o serviam com seus bens. Lucas 8, de 2 a 3. Se Jesus fosse rico, seria o contrário. Ele estaria servindo essas mulheres com os seus bens. Jesus emprestou barcos dos discípulos pescadores para viajar, ou para usar de púlpito. A casa de Lázaro e das suas irmãs Marta e Maria, Jesus emprestava para se hospedar nela. Ele emprestou pães e peixes de um garoto para poder multiplicar, fazer o milagre da multiplicação. Ele emprestou um jumentinho para entrar em Jerusalém. Ele emprestou um cenáculo, que era um aposento num lugar alto, para celebrar a Páscoa com seus discípulos.
Ele emprestou até depois da morte um túmulo para ser sepultado, sim. Sim, o túmulo de José de Arimateia e os ungüentos que levaram José de Arimateia e Nicodemos para o seu sepultamento, porque ele não tinha nada. Ele não tinha plano de saúde ou plano de funerário, não tinha nada disso. Ao morrer, o Senhor deixou apenas a roupa do corpo, que ainda foi sorteada entre os soldados. Então não há dúvidas de que havia pessoas ricas entre os seus discípulos. Sim, como as mulheres que o acompanhavam e outros como José de Arimateia, Nicodemos, mas ao longo dos evangelhos de Atos e das cartas, nós vemos que os mais ricos costumavam ajudar a grande maioria de convertidos que eram pobres, ou que tinham ficado pobres por causa da perseguição. Se você tivesse sido um judeu vivendo na Alemanha nos anos 40, de 1940, e precisasse fugir só com a roupa do corpo para escapar à perseguição nazista, você saberia o que era viver como cristão no primeiro século. Era exatamente isso. Os primeiros cristãos perdiam tudo, precisavam sair com a roupa do corpo, fugir. Perdiam profissão, perdiam bens, perdiam as casas, às vezes perdiam a própria vida por causa da perseguição. As suas filhas e esposas eram traficadas como escravas sexuais para as colônias de Roma. Os homens mais fortes eram transformados em gladiadores para se apresentarem nos circos. Ou então os mais fracos transformados em comida para as feras. Era assim que funcionava. Vai me falar agora que eram ricos os cristãos do primeiro século? Tem essa imagem na sua mente quando algum pregador mentiroso disser a você que Jesus e os primeiros cristãos eram ricos. Você saberá que ele é apenas mais um enganador, como muitos que hoje existem nos púlpitos das igrejas, em especial das neopentecostais do Evangelho da Prosperidade. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.